nele, se a sua confiança está nos bens ou está nele. E se você negar, né, o que Deus está te pedindo, você vai ficar com aquilo. Mas muitas vezes você não vai receber o que o Senhor tem para você através daquela situação. Então o Senhor, com Deus, é o seguinte: quem perde de Deus, sai vitorioso. Quem ganha de Deus, perde. Então se você perder as suas batalhas com o Senhor, as batalhas da sua alma e da sua carne, com o Espírito, se você perder, você vai sair vitorioso. Mas se você se manter firme, eu não vou ceder, a vontade é minha, a decisão é minha. Se você não ceder, você vai ganhar. Só que infelizmente você vai perder muito. Tem pessoas que são chamadas por Deus, um outro exemplo, para viver o ministério integral, para pastorear uma igreja, para ser um missionário. Lembrando novamente, eu estou usando exemplos variados aqui. Pode ser algo que Deus já te chamou, que Ele tem para a sua vida, que Ele já te pediu, ou pode ser algo que Ele pediu para outras pessoas, só para vocês entenderem os exemplos. E aí Deus chama alguém para o ministério integral, e a pessoa, na primeira coisa na cabeça dela é: mas Deus, tem certeza? E a minha carreira, e o meu salário, e o meu fundo de garantia, o que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida? Aí a pessoa ela chega e fala: ô Deus, mas eu posso trabalhar no teu ministério parcialmente, né? Eu continuo trabalhando, né? Tenho meu salário, eu vou poder até abençoar outras pessoas com meu salário. Né? O engano vem na nossa cabeça. E aí Deus fala: meu filho, você tem que largar tudo. E aí vem na cabeça da pessoa novamente: ah, mas não é sensato, não é prudente, e eu estou muito novo ainda para isso. Quando eu ficar mais velho eu sirvo o Senhor de maneira integral. Ai, mas a minha família, e agora o que vai ser? O que a minha família vai pensar? Nós precisamos ceder para que a gente saia vitorioso. O problema da luta com Deus é o seguinte: nós sabemos que Jesus, Ele é o nosso advogado. Mas quando você está lutando contra Deus, quando a sua alma e a sua carne lutam contra Deus, Jesus Ele não é nosso advogado nessa questão. Porque nós estamos lutando contra o Senhor. Nós precisamos ser subjugados para sairmos vitoriosos. Subjugar a nossa mente, a nossa vontade, nossas emoções e nossa natureza humana. Eu quero te perguntar uma coisa. Você acha que foi fácil para José e para Maria, né, serem pais de Jesus? Você acha que foi fácil para Maria, naquela época, sendo uma virgem, prometida para casamento, aparecer grávida e o filho não ser do noivo dela? Você acha que foi fácil José, como um homem, saber que a esposa dele estava esperando um filho que não era dele? O que a sociedade iria pensar? Então, José e Maria subjugaram a vontade deles para aceitar a vontade do Senhor para a vida deles. E é isso que nós precisamos fazer diariamente. Colocar a nossa vontade em segundo plano e colocar a vontade do Senhor em primeiro lugar. Novamente, Lucas 9:23. Negarmos a nós mesmos e carregarmos a nossa cruz. A lógica de Deus é contrária da lógica humana. Nós, como cristãos, sempre seremos colocados como errados. Porque, o que a gente viu na primeira aula? A sabedoria de Deus é loucura para os homens. A Bíblia é loucura para os homens. A vontade de Deus é loucura para os homens. Nós sempre seremos aquela pessoa que será traidora, né, para as outras pessoas. Sempre seremos aquele que vai atrapalhar. Quem fica do lado de Deus sempre está do lado contrário da vontade natural humana.
Agora pega a sua apostila, página 16, para preencher aí, ó. Negar a si mesmo não é. Não é o quê? Completa anulação da vontade. Escreve aí, completa anulação da vontade. É o quê? Abrir mão da nossa vontade para que a vontade de Deus se cumpra em nós. Segunda parte aí, negar a si mesmo não é o quê? Alienação. Não é uma alienação. Não é simplesmente você enfiar a cabeça ali debaixo de um buraco e ficar fora de todo o contexto do mundo. O mundo está acontecendo, girando, as coisas estão acontecendo e você vai enfiar sua cabeça no buraco e ficar longe desse contexto. Mas é simplesmente você saber cumprir a vontade de Deus, mesmo com todas as coisas que acontecem no mundo, mesmo com a loucura que o mundo vive. Você se posicionar como alguém que vai mudar a realidade de todos os lugares que você estiver, através da vontade de Deus na sua vida. É sabermos renunciar. Negar a si mesmo não é ascetismo, ou seja, infligir sofrimento físico para agradar a Deus. Nós já falamos também que muitas pessoas no passado e até hoje no presente creem que se elas sofrerem, elas serão aceitas por Deus. Se o seu corpo natural sofrer, né, se você se chicotear, se você deitar numa cama de prego, se você for para o cemitério ali e dormir com os cadáveres ali no cemitério, tem muitas pessoas que têm essas crenças e que fazendo isso elas estarão mais perto de Deus. Só que a realidade é o quê? Jesus, ele nunca pediu dor física de nós. Jesus, ele era alegre, ele festejava e, além de tudo, Jesus, ele veio para aliviar o nosso fardo. Ele veio para tirar a dor. Todo lugar que Jesus ia, que tinha uma pessoa doente, uma pessoa endemoniada, Jesus, ele tirava a dor daquela pessoa. Ele não veio para que a gente tivesse uma vida, né, de autoflagelação. Negar a si mesmo é a renúncia do domínio e o controle da nossa própria vida. Às vezes, negar a si mesmo vai implicar numa aparente perda de desejo ou de sofrimento. Mas o que Deus quer é melhor e no final a vitória é certa. Então, no primeiro momento, quando nós abrimos mão da nossa própria vontade, aquilo ali vai parecer que é algo ruim. Mas depois nós vamos ver que a vontade do Senhor em nós é infinitamente melhor do que a nossa própria vontade. Preencha aí na sua apostila o que é a cruz. Cruz é abrir mão da minha vontade para fazer o que Deus quer. Abrir mão da minha vontade para fazer o que Deus quer. Ou seja, negar a minha vontade para fazer o que Deus quer. Sendo assim, a cruz é a vontade de Deus. É quando a gente vê no versículo lá, tome a tua cruz, ou seja, pegue a vontade de Deus para a sua vida. E a vontade de Deus, ela é o que, gente? O que a Bíblia fala? A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. A cruz, ela trata os nossos relacionamentos. Lá em Lucas 14, 25, né, você pode anotar aí esse versículo e abrir depois. E tem uma realidade muito grande. O orgulho e a inveja são males terríveis da nossa alma. Muitas vezes o orgulho e a inveja tomam conta dos nossos relacionamentos. Pai, mãe, filho, esposa, nós temos que muitas vezes abrir mão daquela necessidade de aceitação que nós temos num grupo de amigos. Falar o que Deus quer, muitas vezes pode ser doído para outras pessoas. Então, você se posicionar como uma pessoa que vive o propósito de Deus, às vezes as pessoas não vão entender. Só que tem uma outra realidade, porque a nossa natureza,
humana, a nossa alma, ela é muito ligada à fama. Ela quer receber elogios, ela quer a qualquer custo algo que infle o nosso ego. Ah, depois que eu fizer alguma coisa eu preciso ser elogiado. Porém, o que acontece? Quando é outra pessoa que fez algo, nós não agimos da mesma maneira. O que a gente faz? Ah, mas essa pessoa fez isso, mas nem foi tão bom. Coitadinho dela. Eles estão elogiando ela aí porque ficaram com dó. Ah, foi bom, mas teve isso, isso e isso errado. Nós queremos achar defeitos quando as outras pessoas fazem. E queremos elogios quando nós fazemos. Temos que assumir, muitas vezes, que nós somos orgulhosos, que nós somos invejosos. E saber que nós precisamos uns dos outros. O que a gente aprendeu? Alegrar com os que se alegram. Muitas vezes é muito fácil chorar com aqueles que choram. Chorar com a dor do outro. Mas alegrar com aqueles que se alegram é o grande desafio. Porque a nossa natureza ela não quer isso. Ela quer se alegrar com aquilo que a gente recebe. Não com aquilo que o outro recebe. A gente quer sempre ficar de olho no trabalho do outro, na casa do outro, no carro do outro, na televisão do outro, na família do outro. Tudo do outro é melhor. Eclesiastes 4:4. Também descobri que as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho, porque elas querem ser mais do que os outros. Mas tudo isso é ilusão, Salomão disse. É como correr atrás do vento. Recapitulando novamente, existem dois caminhos no universo. O caminho de Lúcifer, que ele não era Deus e quis ser igual a Deus. E o que aconteceu? Ele caiu do céu como derrotado. E o caminho de Jesus? Jesus, ele era Deus, ele abriu mão da sua glória, ele se humilhou, ele veio na terra como homem, ele não tinha pecado, mas foi batizado por alguém que era pecador. João Batista era homem como nós, ele consequentemente era pecador, e ele batizou Jesus que era sem pecado. Ele não cometeu crimes, mas foi crucificado entre ladrões. A inveja e o ciúme sempre tem como base o que você julga a si mesmo. Então vou usar um exemplo aqui, clássico. O esposo tem muito ciúme da esposa. Mas sabe onde está a origem desse ciúme? Porque muitas vezes esse esposo, ele age de maneiras indevidas quando ele está fora de casa. Ele mexe com mulheres na rua, ele fica olhando para mulheres, ele deseja outras mulheres, e o maior medo dele é o quê? Que a esposa dele seja igual a ele. Então por isso ele tem muitos ciúmes, não deixa a esposa conversar com outras pessoas. É claro que, gente, tudo tem um limite, né? A mulher casada, ela não vai ficar trocando altos papos com amigos. Existem amizades saudáveis, sim, mas tudo com um certo limite, né? Mas tem homens que eles se baseiam naquilo que eles são. E eles julgam as pessoas baseado naquilo que eles são. E aí eles têm um ciúme doentio. Da mesma maneira a mulher. Mesma coisa. A cruz, ela tem que tratar com o nosso eu. Segundo pontinho aí no final da página 16. É deixar de fugir do desgaste, do desconforto, estar pronto para enfrentar essas circunstâncias. Então, muitas vezes nós precisamos abrir mão do eu, abrir mão do que eu quero, do que eu desejo, para que a gente alcance a vitória. Vou usar um outro exemplo no casamento. O divórcio é o caminho mais fácil quando se tem problemas no casamento.
Manter-se no casamento é o caminho estreito. Só que a realidade é, quando você decide viver em aliança com o seu esposo, com a sua esposa, você sabe que a recompensa é maior, que vale a pena pagar o preço pelo seu casamento, que vale a pena resolver as lutas, resolver os problemas para sair como vitorioso. Porque lá no final, quem vai ser mais vitorioso? Aquele que decidiu pelo caminho mais fácil, pelo divórcio, ou aquele que decidiu se manter firme em aliança? Com certeza, aquele que decidiu se manter firme em aliança, apesar das lutas. E aí eu quero usar um outro exemplo do casamento, né? O marido, ele chegou em casa depois de um dia estressado no trabalho. E aí, o que geralmente os homens gostam, né? De chegar em casa e ter uma jantinha pronta. Um arrozinho com feijão, um bifinho, já tá top. Eu aqui em casa não tenho muito esse costume não, mas eu sei que tem muitos homens que gostam aí de uma jantinha na hora que chega em casa. E aí um dia o cara chegou em casa, cansado, estressado, e ele não sentiu o cheiro da comidinha que ele sente habitualmente. E aí na hora que ele entra no quarto, ele vê a mulher dele lá deitada, passando mal. E aí ele nem fala oi para a mulher, já abre a porta com um olhar de julgamento, e a mulher já chega para ele e fala: eu sei que você quer saber da janta. E o marido, ele fala: janta? Por quê? Não vai ter janta? Hoje não vai ter janta? Que absurdo, mulher! E aí a mulher, a resposta dela é o quê? Por que você só quer saber da janta? Você não quer perguntar por que eu não fiz a janta? E a mulher se explica ali que estava doente, que está sentindo dor. E aí eu te pergunto, quem tem a razão? Ela que estava doente ou o homem que trabalhou o dia inteiro e estava cansado e queria comer? Eu te falo, os dois têm razão. Os dois têm razão nessa situação. E aí é a grande questão do casamento, a chave. Como nós vamos resolver essa situação? Um dos dois precisa ceder. Um dos dois precisa abrir mão da sua vontade. Um dos dois precisa abrir mão do eu. O homem, ele pode abrir mão da vontade dele, abrir lá o iFood, né? E pedir uma comidinha, uma jantinha ali para ele e para a esposa dele. Resolveu a situação, pede perdão para a esposa, fala: meu amor, me perdoa, pisei na bola. Eu cheguei muito chateado do trabalho, muito cansado, mas não é motivo para eu te tratar dessa maneira. Ou a esposa sabe que o esposo é cabeça dura, precisa ser trabalhado pelo Senhor. O que ela pode fazer? Está muito cansada, está passando mal, mas ela levanta e faz a janta para o marido para resolver a situação. Então, quando nós cedemos, quando nós abrimos mão do nosso eu, nós saímos vitoriosos. Jesus, ele carregou a cruz e os ladrões também. Sabe qual a diferença? Jesus, ele carregou a cruz sem falar nada. Os ladrões, com certeza, eles foram humilhados ali, mas eles responderam à altura. Tanto que o ladrão ali na cruz, ele quis ironizar Jesus, um deles, né? Terceiro ponto, a cruz trata com os nossos bens. Quem é o Senhor da sua vida? Os bens ocupam um lugar muito forte na sua vida? Todo mundo que quer crescer, conquistar coisas, bens, tem que saber que muitas vezes
esse anseio por conquistar coisas, ele pode tomar o lugar do Senhor na sua vida. E aí que vai vir o seu teste. O Senhor, ele quer saber onde está seu coração. Se o seu coração está nas coisas materiais ou se o seu coração está nele. A prosperidade é o suprimento de Deus. Não é simplesmente você acumular bens, acumular coisas. É o suprimento de Deus para a sua vida. É a bondade do Senhor em não deixar nada faltar para você e sua família. O alvo de Deus é nos libertar daquilo que nos prende, que nos impede de amarmos a Ele verdadeiramente, com tudo que temos e com tudo que somos. Deus, Ele nos dá para que a gente dê de volta para Ele, para que a gente reconheça: Senhor, isso aqui veio do Senhor, o meu salário veio do Senhor. Então, eu devolvo para o Senhor parte disso, porque é o Senhor que me dá o fôlego de vida todos os dias, o Senhor me dá inteligência para trabalhar, o Senhor me dá força, o Senhor me colocou naquele lugar para trabalhar. Isso é o reconhecimento que tudo que nós temos vem do Senhor. É como quando nós somos crianças, né, no dia dos pais, o nosso próprio pai, muitas vezes, pega o dinheiro, dá para a mãe para comprar o presente que vai ser dele. Então Deus, ele nos dá para que a gente dê para Ele de volta. Nós precisamos viver baseados, sabendo desse princípio, que o Senhor cuida de nós, mas Ele quer ver onde está o seu coração. Davi, ele falou: não tenho outro bem além de ti. E essa oração, não tenho outro bem além de ti, não é uma oração de uma pessoa necessitada, que muitas vezes a pessoa pensa assim: eu acho que Davi falou isso porque na época ele estava lascado, ele não tinha nada. Mas a realidade é que essa oração, não tem outro bem além de ti, é a oração de uma pessoa liberta. É a oração de uma pessoa que reconhece que o que ela tem de mais importante na sua vida é realmente o Senhor. Na página 17 nós temos essa oração aí, que é a oração da liberdade. Então, pegue agora a sua apostila e ore essa oração junto comigo. E eu quero te falar que essa oração, muitas vezes, você pode repetir ela. Às vezes não usando essas palavras aqui, mas pedindo para que o Senhor te torne livre. Porque muitas vezes nós somos escravos daquilo que os outros pensam de nós. Vamos fazer essa oração? Ó Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me, livra-me, Jesus, do desejo de ser estimado, do